Por favor, Georgia, vamos à nossa leitura de ambientação. Do livro Vida Feliz, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. O capítulo 25. Sempre que interrogado a respeito de alguém, fornece impressões positivas. Na impossibilidade de fazê-lo porque a pessoa tenha uma conduta irregular, silencia ou elucida com bondade, evitando piorar-lhe a situação ou torná-la mais divulgada. Não és fiscal do comportamento alheio. Não podes imaginar se aquele equivocado de ontem não se encontra hoje em processo de recuperação. Sejam tuas a opinião que edifica e a palavra que ajuda sempre, que sempre ajuda, né? Esse aqui é um puxão de orelha, né? Como praticamente tudo é um puxão de orelha, quando não é um conselho, é um puxão de orelha, né? Nós temos, infelizmente, ainda, né? Muitos, né, de nós, né? Com certeza tem alguém que já consegue suprir essa situação, mas a gente vira e mexe, está fazendo um julgamento, né? O que você acha de fulano? Cuidado, hein? Já me passou a perna. A gente sempre fala alguma coisa e o ideal, né, como Joana diz aqui, né, é que a gente seja só o ouvinte da pergunta. E se a gente não tem nada de positivo para falar em relação ao outro, vamos silenciar, né? E, se possível, até fazer um bom pensamento, né, para aquele que cometeu alguma situação equivocada e que não estava de acordo com os nossos princípios morais, que a gente possa seguir o caminho, mas sempre evitar fazer aqui uma análise negativa do outro, né? E até mesmo porque alguém está fazendo uma análise negativa nossa também, né? E a gente não gostaria que isso acontecesse. Obrigado, Jorge. Alguém mais gostaria de comentar a lição? Essa lição me lembra muito uma orientação que o irmão Walter dava. Já falei do irmão Walter aqui algumas vezes, né? Foi um médico curador que eu conheci, tive a grata surpresa de conhecer desde a minha gestação até o desencarne dele, né? E ele falava isso para a gente, que nós fôssemos pontos terminais, né? Se alguma coisa chegasse até nós, como orienta aqui Joana, né? Que não fosse oportuno propagar, que não fosse trazer nenhum benefício, que nós nos calássemos, né? Que de nós não fosse adiante. E a mesma orientação que Joana nos dá aqui com outras palavras. Porque o mal só cresce, a intriga só cresce se ela for divulgada. Se nós aprendermos a frear, né, esse nosso impulso ainda tão infeliz que todos nós trazemos, nós não teríamos aí a tão famosa fofoca, porque ela só existe que alguém quer passar adiante. E aquele dito popular, né, quem conta um conto aumenta um ponto. E aí a gente vai colocando a nossa pitada, né? Se temos alguma coisa contra aquela pessoa, então, aí que a pitada é grande. Mas a orientação é essa, né? Que nós possamos, se a nossa palavra não servir para atenuar o problema, né? Para trazer a harmonia àquela situação, que nós nos calemos. Ou se abrirmos a boca para possamos atenuar, né? É algo realmente muito difícil, como a Georgia falou, porque estamos ainda muito aquém dessa condição, mas a orientação já está aí para que a gente possa se espelhar. Então, vamos fazer a nossa prece, se ninguém mais tem nada a dizer. Então, deixa eu botar alguém aqui como co-host, caso eu caia, a sala fique em pé. Bom, pessoal, vamos então fazer a nossa prece. Vamos elevar o pensamento, uma vez mais, a Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro e Senhor de sempre, a essa espiritualidade que nos acompanha, que nos inspira continuadamente, para que possamos vencer as nossas próprias imperfeições, rogando, Senhor, que nesse instante em que estamos aqui reunidos,
possamos sentir a tua paz, possamos aprender das tuas lições e que elas nos sirvam para que, ao longo da semana, ao longo dos nossos dias, meses e anos, possamos nos tornarmos trabalhadores cada vez melhores. Obrigado, Senhor, por tudo. Que os teus mensageiros estejam conosco, nos sustentando na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito que bem. Então, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo. Nosso irmão Ronald vai fazer a leitura. Vamos voltar à pergunta 742, tá bom? É a pergunta anterior, para que a gente possa pegar o fio da meada. Tá bom? Então, Ronald, por favor. Boa noite a todos, mais uma vez. Guerras, 742. Que é o que impele o homem à guerra? A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado da barbaria, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária. Ok. Então, isso nós discutimos na semana passada, foi a última pergunta, né? Então, a gente agora, ou se já tínhamos essa percepção, agora fica mais elucidada com a resposta dos espíritos, o porquê da guerra, né? Porquê da guerra ainda está, sim, assentada sobre as paixões humanas, principalmente das nossas dificuldades morais ainda que arrastamos, né? Então, a gente vai encontrar, muitas das vezes, a resposta, como ele fala aqui, né? Na questão do entendimento de que só com a força, só com a imposição da força por meio da guerra, é que nós poderemos alcançar os nossos objetivos. Isso porque, na alma ainda atrasada, é assim que se pensa. À medida que nós vamos nos aprimorando, e o aprimoramento ele anda de mãos dadas com a questão moral, no que diz respeito aqui à guerra, né? Porque não é a inteligência que vai, de primeiro ponto, nos afastar dela. Haja visto as grandes inteligências, né, que contribuíram para as guerras que nós já vivenciamos, nós vamos entender que é pelo avanço moral que nós evitaremos os conflitos, né? Então, é nesse adiantamento que nós buscamos aí a mudança, né, do entendimento, assim evitando a guerra. Mas ele ainda diz: quando se torna necessária, então, quando a guerra se torna necessária, nesse estado de maior adiantamento, se fará, ou seja, essa guerra acontecerá com humanidade. E aí nós discutimos esse ponto na semana passada, né? Que seria uma guerra com humanidade, né? Na minha percepção, né, levando aí a experiência de militar, é aquela conquista onde você impõe a sua força sem que necessariamente você tenha que devastar o outro. Então, você pode fazer por sufocamento. Um exemplo disso foi a Guerra das Malvinas, né? Houve, sim, algum combate enquanto do deslocamento da frota da Marinha Inglesa para lá a ilha de Falklands, mas quando ela se aproximou, o que ela fez? Ela só sufocou. Sufocou o abastecimento e a guerra terminou sem muitos conflitos diretos. Houveram alguns, claro, mas sem muitos conflitos diretos. Então, isso é uma maneira de você impor uma força
sem que necessariamente você veja como única solução a devastação do inimigo, né? Você impõe ali a sua força, mostra que a posição é sua, e aí o outro acaba recuando. Foi o que aconteceu no conflito da Inglaterra com a Argentina. À medida que nós avançamos ainda mais, vai acontecer o que foi dito aqui também. Ó. Por isso é que, para tais povos, o da guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque lhe evita as causas. Então, antes de chegar, mesmo que quando necessário, a uma guerra humanizada, a um conflito humanizado, você vai fazer de tudo para quê? Para evitar o conflito. Então, esse é o estado que ainda vamos viver, né? Porque ainda estamos distante dessa plenitude de consciência. Tudo bem? Podemos seguir aí? Vamos adiante. 743. Da face da terra, algum dia, a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Ok. Então, está aí a fórmula. Queremos acabar com a guerra de uma vez por todas? Vamos fazer o quê? Nos considerarmos como irmãos verdadeiramente, né? E aplicar a lei de justiça, amor e caridade, né? No seu maior grau, que pudermos executá-la. Né? E aí nós não teremos mais guerras. Porque se hoje a guerra é econômica, se os mundos que já alcançaram um grau de adiantamento apoiarem os outros que ainda não o alcançaram, não precisa de guerra. Né? Vamos levar a um adiantamento tecnológico, cultural, moral, social a esses povos? Vamos. Mas não por imposição, não por violência. Né? Vamos levar por irmandade. Olha, eu posso te ajudar. Olha, você tem problema aí com água. Sabe que hoje, ainda no nosso mundo, hoje, no nosso planeta, tem gente que tem problema com água. Que não sabe identificar um poço, furar um poço e achar água. Então, não podemos levar essa tecnologia. Né? Podemos fazer tanta coisa sem que necessariamente seja por meio de conflitos, de guerras. Ah, o outro tem muito diamante, ok, mas não tem água. Ah, o outro tem muito petróleo, mas não tem outra coisa. Ah, o outro tem muita tecnologia, mas não tem mais meio ambiente. Então, se nós sentarmos um dia, né, eu acho que um dia isso vai acontecer, as grandes lideranças planetárias, né, do nosso planeta, os países, sentar, talvez, na ONU, né, que é um fórum adequado para isso, e deixar de demagogia e efetivamente se darem as mãos, oferecer àquele que não tem aquilo que tem, acho que a gente consegue avançar bastante, não só na consolidação de um mundo regenerado, mas já caminharmos para um mundo feliz. Né? Ok. Alguma pergunta? Podemos seguir? Algum comentário? Rosângela, você que está chegando agora, fica livre aí para fazer suas perguntas, trazer suas colaborações, tá? Aqui é assim, Sim, sim. bem livre aí. É, Diga, é Verônica. uma, é uma coisa, como você falou, né, que está muito distante, né, ainda, e a gente fala nas grandes guerras, mas as pequenas guerras diárias são assim também, né? Um querendo sobrepor o outro ali, a sua ideia, a sua vontade, né? Exatamente. E A gente vê esse conflito até nos nossos relacionamentos pessoais, né? Quantas vezes eu quero impor a minha visão, a minha forma de entendimento para o outro? É a mesma coisa, só que a guerra está em maior proporção. É a imposição de um país sobre o outro. Mas o efeito ou a solução são muito semelhantes.
Exato. Obrigado. Diga, Verônica. Oi, boa noite, meus queridos. Boa noite. Mauro, você falou uma coisa sensacional no finalzinho. Eu ainda não havia parado para pensar. Que, por exemplo, nós que temos de mais e o outro país que tem de menos, se fôssemos mais inteligentes, né, poderíamos dividir sem que houvesse conflitos. Você sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso, Mauro? Você que me alertou agora. Por exemplo, nós daríamos água, eles, o outro país, nos daríamos água. Seria tudo bem legal, né? Seria bem É, bacana. um dia vamos viver isso, com certeza. Caramba, eu nunca tinha parado para pensar nisso, Mauro. Você que falou para mim agora. Olha que ignorância. Nada, Obrigado, Mauro. Obrigado. nada. Vamos adiante? Vamos lá. 744. O que objetivou a providência, tornando necessária a guerra, a liberdade e o progresso? Aí, vamos lá. Aí a gente diz assim, ué, mas, Mauro, ele não está condenando a guerra nas perguntas anteriores? Né? Como é que Kardec pergunta, né, o que objetivou a providência tornar necessária a guerra? Olha a pergunta de Kardec, como é interessante. Ele pergunta, qual o objetivo que a providência, então, enxergou na necessidade da guerra? E aí a resposta não podia ser outra, né? A liberdade e o progresso. Então, vamos lá. Lembra, se a gente estiver acompanhando bem aqui a construção do pensamento e das respostas que os espíritos nos dão, nós vamos entender que todos esses flagelos, né, que nós estamos aqui estudando e vamos convivendo, eles andam de mãos dadas com o adiantamento daquela civilização, daquele momento planetário. Né? Vimos aqui. O que ele falou lá da guerra? Ah, por causa da barbárie, isso é normal. Ah, na medida que vocês evoluírem, isso deixa de acontecer. Então, não poderia ser de outra forma que, por meio ainda da guerra, né, fosse o mecanismo de liberdade e de progresso. Vamos ver lá para trás como isso aconteceu na história da civilização, na história da humanidade. Como é que os povos foram se libertando de julgos ainda mais severos? Por meios de conflitos. Né? Não foi ninguém conseguiu sair disso sem conflitos. Até o êxodo do povo judeu foi no amor? Aconteceu no amor? Não. Sim ou não? Ninguém Não. lembra? Vamos ver o filme do Moisés lá, os 10 Mandamentos. Vamos rever. Não foi no amor. Olha que Moisés era irmão do faraó. Nem assim. Ele não entendeu. Não, meu irmão, tá bom, olha só, vou te dar essa cancha, vai lá, vai embora. Não. Várias coisas tiveram que acontecer. Várias perdas tiveram que acontecer. Até que o faraó, então, some com essa praga daqui, que vocês só estão me dando problema. Né? Não foi com compreensão, não. Deixou sair. Depois, não, vamos lá, vamos pegar de novo. Volta todo mundo lá para correr atrás, para tentar rever os seus escravos. Então, se nós fizermos esse estudo histórico, né, das civilizações, nós vamos ver que o progresso e a diversificação dos povos se deu por meio de conflitos. Vários foram os conflitos. Né? Na medida que a gente vai evoluindo, a gente também percebe que a nossa disposição para esse tipo de opção vem diminuindo. Olha, hoje está acontecendo alguns conflitos no mundo. Né? O mais evidente é a guerra da Ucrânia com a Rússia. E olha que ninguém quer meter a mão no sacumbuca. Ninguém quer meter a mão no sacumbuca. Porque o pessoal sabe que se isso escalar, o problema vai ser muito grande. Então, o tempo de adesão, né, e, consequentemente,
o grau de barbárie desta população planetária que hoje existe diminuiu bastante. Diminuiu bastante. Então, a gente está vendo o que nós estamos estudando aqui hoje, nós somos contemporâneos do que está acontecendo. Porém, como Kardec falou, o objetivo era liberdade e progresso. E isso, de fato, aconteceu. Né? Já falamos isso na semana passada também. Muito do avanço tecnológico, da medicina, da farmacologia, muita coisa veio em função das guerras que existiram. Muita coisa. Né? Então, como nós falamos, a providência vai sempre fazer uma grande limonada de um limão que se oferecer. Então, vai acontecer a guerra? Vai acontecer. Então, vem cá. Essas pessoas aqui, apesar de estarem na guerra, mas elas vão dar um olhar para salvar vidas. Então, medicina, farmacologia, principalmente, né, trabalharam para quê? Para devolver a rigidez ao soldado. Né? Depois, esse conhecimento ficou para a sociedade, quando a guerra passou. Então, é esse o olhar. Né? Se nós somos ainda muito atrasados, como diz aqui as respostas, essa vai ser a alavanca que vai impulsionar o progresso, ainda num sentido, mas depois as consequências da guerra fará com que a gente olhe para o outro lado, que é o aspecto moral. Diante da devastação que a guerra proporciona, claro que toda a sociedade, toda a humanidade vai olhar e dizer: não podemos apoiar isso mais. Né? Porque você tem lá um falso benefício econômico e um desastre, né? Uma devastação social, psicológica da sociedade como um todo. Então, isso não pode ser bom. Então, é muito interessante a resposta. E hoje, né, nós podemos ter esse ensaio, né, ainda infeliz, mas que nos permite ter um olhar bem mais amplo, né, sobre o problema. Diga, Verônica. Mas, Mauro, veja bem, apesar de tudo que você falou, né, que nós somos muito atrasados ainda para entender as guerras e conflitos, é muito duro a gente olhar para uma TV, ver aqueles idosos, um monte de gente morta, criança, e não falar nada. Você está entendendo o que eu quero dizer? A gente olhar com naturalidade. É Não, mas muito olha duro. só, Eu nem vejo isso, Mauro. Eu não vejo. Eu tenho pavor, olha só. sabe? Não é ver com naturalidade. Você tem que ver porque isso é uma coisa que está acontecendo no mundo, ok? Mas, de novo, as pessoas que estão envolvidas nesse episódio, né, muitas que estão lá desencarnando ou passando por essas dificuldades, como nós sempre falamos aqui, o Valdemir sempre reforça isso, né? Ninguém está ali por acaso. Tudo bem, Ninguém eu está ali sei. por acaso. Todos ali estão, de alguma maneira, vivendo experiências ou promovendo experiências para que os outros possam vivenciá-las. Então, a experiência da perda, né, só pode ser sentido por alguém que perde alguém. Com Esse certeza. esse que vai ser perdido também sabe que, quando reencarnar, terá como oportunidade ali essas experiências. Então, não há caso. Ninguém caiu de paraquedas no lugar errado. As coisas estão acontecendo segundo o planejamento. Agora, então a guerra estava planejada? A guerra não. Mas a pessoa no local onde os conflitos deveriam ou poderiam acontecer, elas estão no lugar certo. Ah, mas estão no momento errado? Não, estão no momento certo. Quantas pessoas se deslocam ou se deslocaram antes do início do conflito? E aí depois estourou o conflito. Quantas pessoas se deslocaram para o local do conflito antes e depois aconteceu o conflito? Então, esse verdade. arranjo de tabuleiro, ele acontece segundo essa pré, né, formatação que a divindade está olhando.
ela está dizendo lá, olha, vai acontecer a guerra. Não porque eu quero, mas porque eles estão intencionados. Eles estão intencionados. A espiritualidade vai lá, tenta tirar isso da cabeça. Vamos tentar de outra maneira. Vamos usar a diplomacia. E o ser humano ainda muito preso. Acabamos de ler aqui. Não, só vou resolver isso com a guerra. Então o cara bota isso como meta. Então a guerra vai acontecer. Bom, se a guerra vai No caso, o acontecer, próprio presidente, né? então, No caso, o próprio presidente já pensa tá, dessa forma. todas as pessoas que de alguma maneira contribuíram para isso, né? Então, na espiritualidade, o que acontece? Bom, a guerra vai acontecer. A guerra vai acontecer? Não conseguimos dissimular. Não conseguimos. Então, tá bom. Então, agora vamos, desse limão, fazer uma limonada. Então, vamos movimentar, né? Vamos inspirar as pessoas que não precisam passar por isso a sair. Então alguém em outro país que chama, é um filho que está em outro país, manda passagem, aí não tem outra chance, então vou lá ver, ou estou ao contrário, não estou com muita saudade, eu quero ir lá ver meu povo, não, vou fazer um turismo, e eu quero ir lá no local X, e a guerra é deflagrada. Então, essas peças do tabuleiro, elas estão acontecendo. Então, é aquela história que o Valdemir fala, não existe injustiçados, ok? Todo mundo que está envolvido por aquele cenário, de alguma maneira, tem uma participação naquilo. Então, Tipo, a programação, né, Mauro? Uma exato, programação. exato. Nós, hoje, até entendemos que não precisaríamos viver mais isso, mas nós entendemos. Outros não. Agora, se a gente fizer um mini-mundo, igual a Rosângela falou, né? Se nós fizermos um mini-mundo, vamos olhar para o vizinho. Eu ainda discuto com o vizinho. Eu ainda reclamo lá da árvore dele que vem para o lado do meu quintal, que enche de Sim, eu folha, reclamo. e que a minha vontade é de ir lá e cortar a árvore do vizinho. Ih, Ou o Mauro, eu faço isso cachorro. aqui. Então, então, isso é o nosso mini-mundo. Então, nós podemos olhar por esse mini-mundo como está à nossa disposição. Se nós ampliarmos a nossa capacidade, se nesse mesmo pensamento estivermos na posição de um líder de país, eu posso brigar com meu vizinho, que é um outro país, e quero cortar a árvore dele. Como é que eu vou cortar a árvore? Manda a bomba para lá. Entendeu como é que é? Então, Entendi, estou a entendendo. civilização ela será uma civilização melhor quando, no mini-mundo, e no macro-mundo nós estivermos respirando o mesmo ar. Então, é assim que nós temos que medir como estamos na sociedade, como está a nossa sociedade. Né? A unificação, né, Mauro? Uma unificação, né? É uma unificação de objetivos, de propósitos. Né? Beleza. Obrigado, Verônica. Diga, Nada, Rosângela. obrigado você. Oi, Mauro. Oi, gente. Então, não, eu estava aqui exatamente pensando em falar o que você falou, né? Que não existe, eu ouço muito isso na Rádio Rio de Janeiro mesmo, né? Não existe injustiçados, né? Existe. Então, se a gente for pensar realmente que Deus é perfeito, né? A gente eu não sei se a palavra certa é aceitar, mas a gente tem que procurar entender, né, que isso está dentro da providência, né? Que a espiritualidade trabalha muito, né, para evitar, mas o homem tem o livre-arbítrio dele, né? E as coisas acontecem. Aquela coisa que vocês falam também muito lá, que é dos escândalos, né? A Sim, necessidade dos escândalos, mas ai de quem cometeu o for escândalo. cometer, exatamente. E uma outra coisa também, desculpa aqui me estender, mas falando aqui a nível do nosso país, né, que eu já li em pesquisas que aqui a nossa violência, né, interna do nosso país
por ano mata muito mais do que as guerras, Uhum. né? E aí, como é que ficamos nesse? É uma guerra interna aqui, é uma guerra Da violência, né? velada, não sei como Não, não é seria. velada, ela é explícita, né? Só Não, que porque não tem aquela nomenclatura, né? Guerra. é, não se vende para o exterior, né, como uma guerra civil, não se vende, né? Tenta-se dar outro colorido ao que está acontecendo, mas faz parte do processo, faz parte. Outros países mais antigos que o nosso já viveram esse período, venceram e estão hoje melhores, né? Nós ainda somos um país novo, né? Relativamente novo. Então, estamos ainda vivendo, né? Não estamos aprendendo com os outros, né? Infelizmente. Mas vamos aprendendo e vamos caminhando e vamos evoluindo sempre. Diga, Valdemir. Boa noite, gente. Desculpe o Boa atraso, noite. mas a Rosângela acabou antecipando um pouco o que eu ia falar. A fala do Cristo a respeito do escândalo. Isso é por isso que Jesus disse. E se nós olharmos um pouco mais a história, vamos pegar não só a história das guerras, vamos pegar a mitologia de Caim e Abel. A guerra começa ali com Caim e Abel. Depois, Esaú e Jacó, já no ventre da mãe, brigando um com o outro. Então, isso é uma característica de espíritos inferiores. Espíritos ainda de terceira ordem. Estamos saindo? Estamos. Mas vamos levar aí pelo menos o terceiro milênio para sair efetivamente. Quer dizer, isso é minha opinião, tá? Não está escrito em lugar nenhum. Mas, por mim, a gente na minha percepção, a gente vai levar mais um milênio para entender esse processo e sermos fraternos, sermos irmãos. Como a Verônica disse, não vai haver unificação, mas sim de objetivo. Todos pensaremos no bem. Todos queremos, ou quereremos, né? Não sei se esse verbo, essa conjugação está certa. Quereremos o bem. Mas esse é o que precisamos entender da fala do Cristo, da necessidade do escândalo em função da nossa dificuldade. Então é que cada um de nós precisa olhar para o seu próprio umbigo, né? Para a sua própria a árvore do vizinho, e não fazer como a Verônica. Eu quero cortar a árvore do vizinho. Se ele brigar, eu corto a perna dele também. Isso é uma guerra. As guerras começam, o próprio Evangelho diz isso. As guerras começam de homem a homem, depois de povo a povo, de país a país, depois um grupo de países, e aí se alastra. Então, o que nós precisamos fazer é acabar com a guerra dentro de nós mesmos. É olhar para todos os nossos adversários como irmãos. É a recomendação de Jesus, do amar o inimigo. Então, não podemos esquecer da fala do Cristo nessa situação do escândalo. Obrigado, Valdemir. Vamos em frente? 744A. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização? A escravização temporária para esmagar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Ok. Então, é uma fórmula ainda dura, mas adequada ao estado do homem. Eu costumo dizer o seguinte: claro que hoje, né, nós temos vários outros recursos, né, que a psicologia nos ensina, mas vamos pensar aqui. Nós temos 2 filhos. Um atencioso, obediente, né, pacato. O outro arredio, questionador, né, mais embrutecido. Você vai usar o mesmo método para poder ajudar a ambos?
não vai dar certo, né? Por quê? Cada um traz uma necessidade diferente, cada um traz uma característica diferente. Então, o que os espíritos responderam aqui foi exatamente isso. Então, Deus usa, na medida da necessidade de cada um de nós, o recurso mais adequado. Se é a escravização para impulsionar o progresso, vai ser esse o meio. Se já foi mais adiantado, a sociedade avançou, não há mais necessidade disso. Então, vamos trabalhar o quê? A abolição da escravatura. E aí, depois, vamos trabalhar o quê? A igualdade entre os povos. Depois, vamos trabalhar o quê? E assim vai, sempre impulsionando para aquilo que aquela sociedade já é possível compreender e vivenciar. Não foi assim que aconteceu até hoje? É só a gente estudar a história. A história nos conta isso. Né? E não é o espiritismo, não é a Igreja Católica, não é religião, nem nada. É a história. Então, nos falam, né, os antropólogos, eles nos dizem o seguinte: se nós não tivéssemos tido o advento das grandes civilizações da antiguidade, até hoje nós estaríamos na pedra lascada. Olha que situação. Então, essas grandes civilizações vieram, não vieram? Vamos lá, os egípcios, os maias, os incas, né? Os europeus vieram, beleza. Agora, eles vieram com só tinha amor, só tinha fraternidade? Não. Escravizaram, não foi? Muita coisa. Mas trouxeram impulsionamento para aquele momento do planeta. E aqueles que conviveram com eles, mesmo na condição de escravos, absorveram conhecimento, absorveram tecnologia. Quando se libertaram, levaram o conhecimento com eles. Na própria a nossa história na escravatura, depois que houve a, a, a abolição da escravatura, muitos daqueles que foram escravos passaram a ser empregados. Por quê? Porque eles é que dominavam o cultivo, eles que dominavam, né, a colheita, o tratamento daquilo que se fazia na época. Então, foi um impulso. Foi uma história negra, uma página negra da humanidade? Foi. Mas, como está dizendo aqui, impulsionou. Se não tivesse tido aquela convivência, talvez nos dias de hoje, como ainda existem civilizações indígenas que não têm contato com a sociedade, com a civilização, que até hoje não só bebem água, que a água está no rio, que se alimentam daquilo que eles conseguem caçar, não conseguem fazer um plantio de nada. Por quê? Porque não tem conhecimento. Olha como poderia ser o atraso, né? Então, de novo, olha o limão virando uma grande limonada. Ó, vocês estão muito atrasados, vocês não vão continuar nesse planeta. Então, quer vir para cá? Vem para cá. Ó. Por mais endurecido seja o coração de vocês, mas vocês têm conhecimento que vai ajudar a avançar esse planeta aqui. Vem para cá. Vem ajudar. E foi o que aconteceu. Né? Diga, Silvane. Oi, você está com barulho, mal? Não, tá legal, pode falar. Não, aqui, hoje eu estava lendo o livro, eu faço um estudo às sextas-feiras, e é com o livro Homem Integral, de Divaldo e pelo Espírito Joana. Aí você falou isso aí, hoje eu li exatamente, eu acho que é exatamente isso, olha só, no capítulo 8, fala o homem perante a consciência. Aí tem os subtópicos, né, subitens. Aí fala recursos para a liberação dos sofrimentos. Aí eu estava lendo exatamente hoje, até grifei, que fala a coragem é fator decisivo para o bem do indivíduo, na sua historiografia psicológica. Para auri-la, basta
o interesse consciente e duradouro em favor da aquisição da felicidade, que se deve tornar a meta essencial da sua existência. Quer dizer, a questão da coragem na guerra, né? Precisa disso para poder andar, para poder seguir, para poder avançar, né? É mais ou menos isso que você falou, não é? Não necessariamente só na guerra, né? A coragem é uma alavanca que nos impulsiona a vencer os nossos desafios, as nossas barreiras, né? Em tudo na vida, em tudo, né? A guerra é apenas um episódio social, né? Mas Não, que estou também falando exige da guerra, esse, né? exige esse tipo de impulsionamento, né? Pessoa covarde, né? Ou desencorajada, ela é um problema nos momentos de conflito, sejam eles quais forem, seja guerra ou não. O Por quê? suicida, Porque né, Mauro? ela vai ter dificuldade de enfrentar, né? Seja o que for, qual for o conflito. Né? Valdemir está aí, que pode falar melhor sobre o aspecto psicológico, mas a coragem ela precisa existir para que a gente encare os problemas, encare os conflitos, né, com essa vontade, né? Não, eu quis dizer assim, por conta de estar numa guerra, e para essa evolução também. Então, essa coragem também ajuda, né? Porque está naquele momento de sofrimento ali, e se você tipo assim, como se acobarda, né? Como você falou, não vai à frente, você não sai daquilo, né? Então, é importante, porque o título aqui é Recursos para a Liberação dos Sofrimentos. Eu achei bem interessante isso que você falou e do que eu li no livro hoje. Ok, obrigado. Mais alguém? Vamos adiante, então. 745. O que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassinos de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Aí, né? Então, estamos vendo isso. Estamos vendo isso acontecer, né? Veja bem, claro que a gente sabe que existem uma série de outras propósitos, né? Outros propósitos que colimam num conflito como esse, uma guerra, né? Mas quem lembra ou quem acompanhou, né, as discussões antes do início da guerra, a gente vai dizer assim, mas o culpado é de quem ataca. Tá certo, ele começou, né? Deu a primeira canelada. Mas e o outro que não cedeu ou não se abriu ao, ao, à discussão, né, para chegar a um consenso? Essa guerra que nós estamos vendo aí, né, que é a guerra da Rússia com a Ucrânia, tudo bem que pode ser até um pano de fundo, mas o que se discutia, o que era? Ora, se a Ucrânia se aproximar ou se vincular à, à estrutura militar da Europa, A OTAN. a OTAN, ela vai tornar ainda mais frágil as minhas condições enquanto soberania. Por quê? Porque a Rússia tem lá os seus problemas, né, políticos, né, com outros países ali, né, que compõem a OTAN. Então, por essa insensibilidade, né, acabou colimando a guerra, porque a Ucrânia insistiu nesse viés, né? Claro que isso é o que foi divulgado, a gente não sabe o que existe por trás. Existem outros fatores econômicos também por trás. Agora, como nós falamos nas perguntas anteriores, se nós já estivéssemos numa condição moral mais adiantada, nos enxergando como irmãos,
Com certeza, isso poderia ter sido resolvido de uma maneira muito mais simples. Ah, você não tem um acesso para o mar? Tudo bem, vamos fazer então aqui uma ferrovia, vamos fazer aqui um caminho de escoamento da sua produção, né? E assim, né, você vai ter acesso a essa área que é tão importante, né, para o seu país. Não precisaria ter a guerra. Ah, não preciso mais da OTAN. Para que a OTAN se eu não tenho inimigos à minha volta? Porque se a OTAN é para defender belicamente os seus parceiros, se eu quero me filiar é porque eu me sinto ameaçado pelos que estão à minha volta. Se eu não me sinto ameaçado, para que eu vou estar na OTAN? Então, no momento que os países olharem para os seus vizinhos e não se enxergarem ameaçados, a gente vai acabar diminuindo essa força e essa estrutura pode até um dia deixar de acontecer, de existir. Então, a resposta que eles nos deram aqui é exatamente isso. E olha a responsabilidade. Esses caras que estão aí, que fomentaram essa guerra, né, são corresponsáveis, sim, por cada uma morte, por cada uma mutilação que acontecer. São responsáveis, vão responder por isso. Já falei, falar de novo aqui, né, lá da nossa irmã Aparecida, do Hospital do Fogo Selvagem, de um irmão que está lá, que foi um estrategista de Hitler, reencarnado, não fala, né, não se comunica, só anda encostado nas paredes, uma dificuldade tremenda. Está lá, ó. Então, o que eles falam aqui, como resposta, é a mais pura verdade. Vai, vai exigir muitas existências até que aquilo seja reparado. Você imagina uma pessoa que desperta e vê o tamanho do estrago que a sua cupidez, que o seu egoísmo, que a sua prepotência promoveu na vida dessas pessoas. Na hora que a consciência despertar, não há quem fique tranquilo. Se qualquer um de nós aqui enxergar uma injustiça que tenha cometido com um vizinho, com um funcionário, com um colega de trabalho, com uma pessoa na rua, a gente não fica tranquilo, a gente não fica em paz, se tem consciência, né? Imagine você olhando que fez, sei lá, destroçou centenas de milhares de vidas. É uma coisa realmente inconcebível, né? Inimaginável. Diga, Verônica. Ô, Mauro, tudo que você está falando, o Valdemir comentou, eu e outros membros aqui, me veio assim uma coisa na cabeça. Esse tipo de guerra também é bem parecida com a nossa, como se tivéssemos, né, uma guerra íntima, nossa, nossos conflitos. Isso é uma comparação, não é? Isso também não pode ocorrer? Pode ocorrer, porque você está impondo prejuízos quando age erradamente, equivocadamente, que você vai ter que responder por elas. Muitas das vezes, esse seu equívoco acaba alcançando outras pessoas. E aí você é responsável também por isso. Então, assim, a guerra ela sempre é uma extrapolação daquilo que a gente vive intimamente. Porque se você tem uma sociedade pacífica, você dificilmente vai ver uma guerra acontecer a partir dela. Então, o que a gente busca fazer, né, como Jesus falou, ninguém entrará no reino dos céus se não for semelhante a uma criança, ou seja, pureza, né, de sentimentos, é o caminho que a gente tem que buscar. Seja Então, interno, externo, seja o que for. Porque a gente também vive constantemente numa guerra, né? Com os nossos próprios conflitos. Isso, e temos que trabalhá-los para Não estou vencê-los. errada em pensar assim, né? Não, não. Ah, tá. Obrigada, Diga, Mauro. Rosângela. Obrigado, Verônica. Então, baseado nessa colocação aí Verônica. da resposta, né, dos espíritos com relação a que teria que espiar, né, muitas e muitas. Então,
nesse caso aí que você exemplificou de que foi alguma coisa de Hitler, né? E hoje e agora nessa encarnação, tá? Esse irmão, né? E eu pessoalmente também fui a uma casa, eu não lembro agora o nome, é lá em Bangu, onde tem o tratamento, né, para irmãos com problemas psicológicos, neurológicos, Vicente alguns Moretti. também. Oi? Vicente Moretti. Vicente Moretti. Isso, e é isso. Acamados, né, sem se mover. Isso é uma expiação, né? Eu acredito que não tenha como ser diferente, ou uma prova, não sei. Mas eles têm essa consciência, Mauro, porque como funciona isso? Esse espírito, né? O corpo, né, tá ali, mas esse espírito, ele se vê, ele tem essa consciência pelo que ele está passando? Olha, Vera, Rosângela, isso depende muito de cada caso, né? Quando desperto, dificilmente eles terão essa consciência, tanto porque a limitação que eles trazem já lhe impõe uma barreira. E essa barreira Exato. ela é providencial, né? Agora, durante o sono físico, né, em que o espírito se emancipa da prisão em que ele está, nos descrevem muitos espíritos que eles têm, sim, plena noção do que eles estão vivendo e o porquê estão vivendo. Mas, quando despertam, em função dessas condições Sim. reencarnatórias, eles ficam ali obliterados, né? Então, agora, existem casos também que nós temos aí no YouTube já hoje, vários relatos, em que o indivíduo, com o corpo normal, né, ele tem, né, nessa lembrança da última encarnação, inclusive de pessoas que participaram de guerras, né, vivendo o conflito da memória da encarnação anterior com a experiência da nova encarnação, né? Então, cada caso é um caso. Por que, se existe o esquecimento do passado como instrumento, né, da misericórdia divina, por que alguns indivíduos renascem com essa lembrança, né, com essas vivências? Tem uma explicação, né? Porque não é descuido da divindade, né? E esquecemos aquele ali de desligar ali a memória. Não. Esta memória ela é permitida em função de alguma coisa relevante. Por exemplo, num país que não tem lá uma base muito sólida na questão da espiritualidade, da vida após a morte, trazer experiências dessas que foram comprovadas e dizer: opa, realmente existe alguma coisa, porque o meu filho me mostrou isso, né? Quem viu aquele filme O Céu é de Verdade, fala sobre isso, né? Se quiser, lá no YouTube, né, tem lá provas da reencarnação, vocês vão ver vários vídeos onde as pessoas tiveram que buscar, né, pesquisar sobre aquela vivência que os filhos estavam demonstrando e chegaram às comprovações. Então, veja que nada está escapando da ordem natural que a providência divina nos dá. Então, nós temos que sempre buscar ali os porquês, né? Porque sempre há um grande motivo, um grande Sim, propósito para que tudo isso ocorra. sim, isso sim. Mas a minha questão é justamente isso, né? Já que a expiação desse espírito é, e ele nesse corpo não tem consciência, né? Então esse resgate é feito assim de uma maneira muito dentro do plano espiritual mesmo, então, né? Porque parece que quem está fora, por exemplo,
se eu sou mãe de uma pessoa assim, né? O meu sofrimento ali, aqui nessa encarnação, vai ser muito maior, porque eu tenho essa consciência, né? Do que está acontecendo ali. A gente é muito assim no físico e no visual, né? Uhum. Parece que Mas essa então, mãe, no caso, esse pai, ou quem quer que esteja ali sofrendo, né? Por aquele ente estar ali naquela condição, parece que olha, o sofre muito sofrimento mais. é relativo. O sofrimento é relativo, né? Ele pode estar vivendo as dificuldades, mas não necessariamente está sofrendo com aquele quadro. Porque se ele tem essa clareza, né, que a doutrina espírita nos dá, de entender que aquele irmão espiritual está ali reencarnado, ele está no processo de resgate, é que cabe a ele aquela experiência, e nós viemos como apoio, nós temos uma relação com um problema diferente. Então, isso Sim, não necessariamente vai nos levar a um sofrimento sobre aquele episódio. Então, esses casos, como eu falo sempre, né, não existe receita de bolo. Eu não vou dizer que o caso A vai se repetir para todos os outros casos. Então, tem esse, por exemplo, o Tomás de Torquemada, ele veio com o corpo todo deformado pela, pela, pelo arrependimento que ele construiu na espiritualidade daquilo que ele tinha feito. Enquanto ele não tinha se arrependido, enquanto ele não tinha notado o tamanho do mal que ele tinha causado, porque ele achava que tinha feito a coisa certa, aquilo que a igreja tinha ensinado a ele, que seria a salvação, né, dos pecadores e tudo mais, ele estava de boa na espiritualidade, de boa. Quando ele começou, então, a ser esclarecido, quando ele viu que ele tinha sido enganado e muita coisa que ele tinha feito, sim, de caso pensado, né, e tal, de vinganças e tudo mais, ele entrou então no estado de arrependimento, de remorso. E isso fez com que ele, ao moldar o corpo, né, como o perispírito foi se deformando, o corpo também ficou deformado na sua elaboração e ele teve, ao nascer, nasceu uma criança toda deformada, né? Então, o nosso estado de consciência, ele por si só já pode ser uma grande prisão para aquele espírito que está ali nesse estado. Por isso que ele fala que vai demorar muitas existências, porque até que a gente se reorganize psiquicamente, que a gente se perdoe, que a gente busque voluntariamente a reparação dos erros e tenhamos uma reencarnação que nos permita essa reparação, vai demorar muito, muito tempo. Então, sempre é proporcional ao estrago que a gente faz. Se o estrago é muito grande, vai demorar muito tempo para se reparar e as consequências também serão tão grandes quanto, né? Obrigado, Rosângela. Mais alguém? Então, vamos parar aqui na pergunta 746. 746, não. 746, né? Isso, 746. 746. Vamos, então, na semana que vem, retomarmos da pergunta 746, que vamos falar sobre assassínio. Ok? Então, Kardec vem construindo, né? Ele vem falando lá da destruição, depois vem falando da guerra, agora vai entrar no assassínio, e vamos aí entendendo o caminho que nós já percorremos, doloroso, e que não devemos mais insistir, né? Para efetivamente estarmos em condição de reencarnarmos em mundos melhores, né? E, infelizmente, o assassínio ainda é um tema muito em alta, né? No nosso planeta, infelizmente. No nosso país, em maior evidência. Vamos, então, fazer a nossa prece. Agradecemos a todos, a Ronald pela leitura, a Geórgia também pela leitura e comentário da mensagem. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos pedir ao nosso irmão Márcio para fazer a nossa prece, que suas palavras sejam as nossas de agradecimento por mais esse encontro.
Obrigado pela oportunidade. Mestre Jesus, aqui pedimos a sua permissão para encerrarmos no campo físico esse estudo doutrinário, que possamos nos melhorar com tudo aquilo que aqui estudamos, que possamos compreender a nossa função nessa nossa rede encarnatória, que só o bem e a paz possam fazer parte das nossas ações, que possamos evoluir, Senhor, com essas questões que aqui estudamos no dia de hoje, que possamos ser seus mensageiros nesse planetinha de provas e expiações para melhoria e bem-estar geral. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Obrigado, gente. Obrigado, Márcio. Uma boa semana para todos. Amanhã estaremos aqui no estudo do Evangelho, tá bom? Obrigada Beijo, aí, todo pessoal. mundo.